Bom, Diego, vou começando aqui, até em função do teu horário também, desde já agradecer a tua disponibilidade. O pessoal que está aqui, o pessoal que estiver assistindo a gravação no segundo momento, essa nossa Masterclass, ela vem para celebrar, né, o lançamento do nosso programa de fidelidade, nosso programa de pontos, né, do meu Planning Center. Então a gente criou, né, umas segmentações, né, de acordo com a quantidade de casos que vocês enviam no trimestre anterior e gerou em cima disso uma série de benefícios, de descontos, de vantagens exclusivas. E uma delas é justamente a participação, né, ao vivo das Masterclass que a gente vai organizar aí ao longo dos próximos meses. Tá? Minha ideia é fazer pelo menos uma por mês, ou uma a cada 45 dias, tá? Sempre trazendo nomes do cenário aí de odontologia digital, ou até mesmo a ideia ampliar, né, um pouquinho o leque, depois que a gente já tiver esgotado alguns temas aí que são mais pertencentes ao nosso dia a dia, e agradecer, né, a todos vocês pela parceria de sempre. Vocês são fundamentais para o sucesso da empresa, e essa aqui é uma forma de agradecer, né, uma forma de retribuir a parceria de todos vocês, tanto vocês aqui ao vivo, quanto o pessoal que estiver assistindo depois da gravação. Então, Diego, muito obrigado, tá, pela disponibilidade, e vamos lá. Qualquer coisa eu estou por aqui, estou no chat, estou fazendo a moderação aqui. Acho que você está mutado ainda. Boa noite, pessoal. É, a proposta realmente do Masterclass vai ser trazer alguma coisa diferenciada, né? O Pedro está montando esse projeto há algum tempo e acredito que tem muita coisa boa vindo aí pela frente para engrandecer aí para todo mundo. A ideia geral desse primeiro, né? Desse start é falar sobre a temática que a gente mais recebe, né? Pedido e procura falar um pouquinho sobre o 3.1, né? Mais curiosidade, né? A temática que tem mais curiosidade. Tem algumas outras que a gente está preparando, né? Algumas coisas diferentes ali, mas vamos conversar um pouquinho sobre os guias, né? Que a gente chama de 3.1 dentro da empresa. A história breve para vocês, antes de passar para a apresentação. Meu primeiro contato do 3.1 vem originalmente do Click Guide, né? Desenvolvido pelo grupo da SD, pelo Christian Coachman e pelo... esqueci o nome do profissional lá da Espanha. E, e os primeiros a produzirem isso muito bem foi a equipe da SD lá. Só que era um pouco diferente, né? E a gente tinha algumas dificuldades em alguns aspectos na hora de produzir, na hora de operar, perdão, não na hora de produzir, mas na hora de operar pelos encaixes e tudo mais. E eles não envolviam tanta regularização óssea. Eles até hoje são conhecidos lá fora como clickable guides, né? Guides, os guias que vão encaixando, ou stackable guides, né? Que você vai encaixando um no outro. Então, você tem, isso não é novo, a ideia de se encaixar, mas sempre tivemos dois problemas. Como criar isso de uma forma precisa, né, tanto do desenho quanto da manufatura, e como isso ser palpável na mão de todo mundo. E aí, primeiro contato que eu tive, isso tem muitos anos, com esse tipo de guia, começamos a desenvolver um projeto próprio. Eu sei que existem outros projetos rodando pelo Brasil, com imãs e tudo mais. Entenda, gente, eu já tentei de tudo, eu já usei todos os formatos possíveis. E tudo que chega, tudo que o Planning oferece, na parte de implante, eu garanto para vocês que eu já usei muito antes de se tornar um produto, tá? Eu opero numa quantidade bem grande, eu tenho cursos de especialização, eu tenho uma grande quantidade de alunos e casos sendo executados. Então, eu boto isso primeiro na praça para testar antes disso virar qualquer tipo de produto. E os guias 3 em 1 eles passam por uma novela grande, tá? Ainda na Smart Solutions, a gente começou projetos dele e encontramos um conjunto de dificuldades na hora que ia operar. Hoje em dia, depois disso, eu consegui um formato, um desenho específico
comecei a fazer casos particulares, casos com meus alunos, depois casos com amigos próximos que poderiam me dar um feedback, até isso virar um produto finalmente. Então, aqui a gente vai conversar um pouco do fluxo, né, os detalhes e informações que podem ajudar no processo, e para vocês entenderem aí como que vocês podem contribuir mais e alguns conceitos e limitações mesmo ao trabalhar com esse tipo de guia. Eu vou explicar para vocês ali dentro da manufatura que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, a gente não consegue trabalhar com uma sintetização a laser, trabalhar com uma base de metal de uma forma com custos viáveis, né? Então, existem algumas limitações. Mas vamos aos pouquinhos que eu consigo trazer isso para vocês devagar. Deixa eu... Inclusive, até acompanhando essa evolução, né, Diego? A gente tem visto outros colegas, outras empresas fazendo os guias, e a gente vê várias coisas que há alguns anos atrás a gente já tentou, viu que não dava certo na prática e foi corrigindo, né? Engraçado ver isso acontecendo hoje. Engraçado, às vezes, também, quando eu estou apresentando alguns casos, e eu posso parar até para mostrar em alguns casos clínicos aqui, eu vejo também a minha evolução, né? Ou erros, coisas que poderiam ter sido melhores em cada caso. A forma como encaixa, a forma de adaptação em relação à prótese, né? O que os últimos anos eu acho que tem uma diferença tem sido da própria prótese, né? E tem novidade chegando aí, a gente fala disso aqui mais à frente, mas realmente, assim, quando eu vejo as pessoas fazendo e, e, e encontrando certas dificuldades, eu entendo que aquilo ali foi algo que a gente já passou, já viveu bastante. E ainda e lembrando, ainda é uma curva de aprendizado. Como vocês vão ver, ainda é muito artesanal. Essa parte complexa, todos os casos 3 em 1, eles passam pela minha mão, e eu tenho que jogar em um conjunto de softwares para desenhar. Isso faz com que cada caso eu tenha que pensar de forma diferente, e eu vou tentar nas imagens explicar o que torna, o que dificulta, o que limita ou não para cada caso. Então, ainda é, de certa maneira, é uma coisa de aprendizado o processo. Mas vamos lá. Compartilhar a minha tela. Deixa eu só tentar uma coisa aqui um segundo. Ainda estou te vendo, tá? Não sei, eu estou fazendo só um teste. Tá, minha tela está compartilhando aqui. Tá Apareceu para a aparecendo gente já. já a apresentação, né? Beleza. Tá aqui. Só ver uma coisa. Continua normal a minha tela para vocês, a apresentação aparecendo? Sim, está aparecendo. Eu vou só começar a gravar, que eu não tinha clicado para gravar. Então, deixa eu só te interromper. Para o pessoal que está assistindo a gravação, esse é a nossa Masterclass para celebrar o lançamento, né, do nosso programa de pontos, nosso programa de fidelidade aqui no meu Planning Center. Eu já havia explicado isso para o pessoal que está na live, então você bem curtinho. É, é uma forma de agradecer vocês pela nossa parceria, agradecer vocês por estarem conosco nessa caminhada, acreditarem no nosso trabalho. Então, a gente vai ter aí nos próximos 45 minutos, uma hora no máximo, aqui um bate-papo sobre guias de redução óssea, né? Que a gente aqui no Planning a gente chama de guias 3 em 1. O Diego vai falar um pouquinho mais na sequência. Então, só para contextualizar para o pessoal que está chegando na gravação. Um abraço. Vamos lá? Ah, você vai precisar autorizar, Diego, a Já gravação, autorizei, porque já você. autorizei, já autorizei. Vamos lá. Então, a gente passa por 4 etapas, né, para conseguir fazer isso, né? A aquisição de dados do paciente, o planejamento em si, a impressão, a manufatura e a cirurgia em si. Vamos passar um pouquinho sobre esses passos, galera. Sobre a digitalização, não existe muito mistério, é muito parecido com o que vocês já fazem para todos os casos de cirurgia guiada. Mas aí vamos ressaltar algumas coisas. Gente, eu vou jogar problema logo, tá? A aula é temática de 3 em 1, então a gente já vai jogar problema. Primeiro problema, já que eu estou falando da digitalização do escaneamento intraoral, vou começar por ele, tá? Eu preciso da tomo, do escaneamento de fotografia, mas vamos conversar por etapas. Vou começar pela tomografia. É muito comum da gente ainda receber tomografias de baixa qualidade, tá? Tomografias
onde... Só um segundo. Só que o Rio de Janeiro está um calor absurdo. Vamos lá. Tomografias de baixa qualidade. Tomografias onde o FOV é muito grande, voxel, né, não adequado para o que a gente vai precisar trabalhar e não tem afastamento. Então, vamos ressaltar cada um desses pontos de como eles são muito importantes. Primeiro, afastamento de tecidos moles. A partir dele, eu consigo ter mais certeza da união da tomografia e do escaneamento. Principalmente em casos que são de falência dentária, e muitos desses dentes têm coroas e têm outras coisas, e aí eu não tenho muito o dente como referência de união, então a mucosa vai me ajudar muito a ter certeza de que eu uni adequadamente. O tamanho, né? Então, esse afastamento de tecidos moles descrito por Sandro Januário, essa técnica ela já é bem difundida nas radiologias, mas vale conversar com a radiologia sobre isso, porque muitas vezes eles não fazem por não ter mais spandex suficiente, não quererem passar pelo processo. Alta definição é muito, muito importante, uma tomografia de alta definição. Não é a máxima definição possível da máquina, já que a gente não pode ter um FOV muito pequeno, não pode ser tão pequena a área. Eu preciso que seja pelo menos um arco completo, uma maxila completa, uma mandíbula completa. Não precisa ser uma mandíbula estendida, não precisa ser uma maxila estendida, mas eu preciso, pelo menos, do arco. Porém, eu preciso do máximo de resolução desse arco. Ou seja, o menor voxel possível, voxel, lembrando, é o equivalente, né, um pixel, ou seja, o quanto mais eu tenho de voxel, ou seja, quanto menor o meu voxel, eu tenho mais definição na minha imagem. E isso é muito importante. Isso é uma das coisas que o pessoal tem deixado a desejar nas tomografias que chegam, inclusive 3 em 1, e isso tem que acabar. Eu sei que depende da cidade, tomógrafo, mas hoje em dia é muito fácil de encontrar bons tomógrafos no Brasil, em diferentes cidades, e mesmo tomógrafos que nem são os maiores de definição, se fizerem o exame de forma adequada, eles vão apresentar as informações que a gente precisa, com menor ruído, com menor quantidade de artefato na imagem, para que a gente possa trabalhar. E, claro, trazer isso em Daikon, não preciso perder muito tempo sobre essa parte, já que vocês já estão acostumados a solicitar a tomografia em Daikon. Beleza. E aí vamos para o escaneamento intraoral. O escaneamento intraoral, né, e nesse aspecto, eu estou falando sobre a digitalização do paciente, seja escaneamento intraoral ou a moldagem, e é importante a gente falar rapidamente sobre os dois. Vou começar pelo direto, pelo escaneamento intraoral. Não importa qual scanner vocês estiverem utilizando. Tá? Isso aqui é uma conversa muito maior, a gente pode um dia marcar uma masterclass só sobre scanners, mas o importante é que você saiba trabalhar com o seu scanner, que você, de repente, desligue a inteligência artificial dele para poder pegar uma área que esteja com uma menor captação, ou que ele tenha uma facilidade de captura de áreas edêntulas, ou que tenha uma configuração dentro desse scanner para áreas edêntulas, isso é importante. Outro detalhe, se você for fazer esse caso e seja na maxila, lembrar de escanear palátolos vai ser extremamente importante para a gente. Tá? Então, são detalhes durante o escaneamento cruciais. E não importa a marca do seu scanner, importa saber trabalhar com ele. Eu preciso que vocês enxerguem isso já no escaneamento. O máximo de informação que eu tiver ali vai me ajudar. Exemplo. Na hora que eu for unir a tomografia e o escaneamento, eu preciso, muitas vezes, do apoio, eu preciso o alinhamento ficar adequado, porque o guia, a forma de fixar o guia, muitas vezes é apoiando em dente. E se meu escaneamento não estiver bem feito, vai afetar no meu resultado. E de forma indireta, existem alguns aspectos a serem discutidos aqui. Uma delas, gente, é que muitas vezes, com diferentes scanners, as áreas edêntulas ficam prejudicadas. Tá? E isso, a moldagem vai ganhar de muito. Então, se eu pensar numa área edêntula, numa área de captação mais extensa, a moldagem é muito melhor nesse aspecto. Porém,
o vazar o gesso, o escanear o modelo, esse processo ele é muito falho. E a própria moldagem ali, se a pessoa não for muito cuidadosa, ela vai estar com um conjunto de falhas muito grande. Então, eu gosto muito do escaneamento a partir de uma moldagem em áreas idêntulas, mas vocês devem tomar muito cuidado. Quem tiver mais experiência e conseguir escanear a moldagem, aí tem uma grande vantagem no processo. E aí vou puxar um tópico que pega tanto direto quanto indireto. Nos guias 3 em 1, normalmente a gente está falando de uma dentição em falência. Uma dentição em falência, duas coisas podem acontecer. Uma, você nem poder moldar, porque é mobilidade extrema do paciente. Mas às vezes até que dê para moldar, eu vou ter uma mobilidade muito grande desses dentes. E aí vem uma parte muito importante no preenchimento dos casos 3 em 1, é que você informar quais dentes estão rígidos, quais dentes são confiáveis para eu, não só para o alinhamento da minha escaneamento com tomografia, mas também para o meu apoio do guia, para o meu apoio de fixação. Então, isso é muito importante. Tá? Então, vale ressaltar, a moldagem corre um risco maior de gerar uma mobilidade. E o escaneamento, apesar de ser um pouco melhor nesse aspecto, tem mais chances de ter falha se você tiver encostado e gerado mobilidade do dente, é uma chance maior de ter uma falha naquela malha. Então, mais uma vez, a experiência durante o escaneamento é muito importante. Às vezes, na radiologia, onde o Manda não vai ter tanta experiência nesse escaneamento. Mais uma vez, super importante deixar claro quais dentes têm mais mobilidade ou não. Eu vou ver provavelmente uma lesão grande e não vou confiar naquele dente. Mas quanto mais informações vocês puderem passar, melhor no processo, tá? Então, a gente tem tanto direto quanto indireto, quanto opções aí na digitalização da boca do paciente. Quando a gente fala da digitalização, vale lembrar, eu tenho várias formas de mandar o arquivo, tá? O arquivo pode vir em PLY, pode vir em STL. Eu peço para evitar formatos proprietários, eles não vão rodar em todos os softwares que a gente for jogar. A gente solicita normalmente em STL, tá? Os arquivos e sobre eles que a gente acaba desenhando tudo. Mesmo o arquivo PLY me dando um conjunto de informações maiores, até como questão de mucosa, como eu preciso jogar em muitos softwares diferentes, é mais seguro receber isso aí em STL. E o último item da digitalização do paciente que a gente esquece muito nessa hora é a fotografia. E a fotografia ela é crucial, porque, gente, o guia 3 em 1, eu preciso de muita informação. Planejamentos de arco total, eu preciso entender se esse meu paciente ele vai ter a margem, a linha de sorriso, acima ou não da área de transição, que a gente está começando a planejar. Eu sempre preciso jogar isso no computador, pegar essa foto, fazer uma análise 2D em relação ao sorriso desse paciente, uso a medida do escaneamento, eu não preciso de régua, que nem a gente fazia no DSD antigamente, não preciso de nada disso porque eu tenho escaneamento. E aí eu consigo fazer um escalonamento a partir do STL para analisar quanto de osso eu preciso remover para a área de transição. Normalmente no superior, mas em alguns casos isso também ocorre no inferior. Sem as fotos eu não tenho informação. E aí vem um outro problema. Muitas vezes essas fotos, eu acho que não se entende a importância delas e acaba gerando fotos que estão totalmente distorcidas, os ângulos, de forma inadequada. Então eu não consigo ter certeza do quanto eu preciso tirar. Se eu receber uma foto padronizada, e gente, se você não tem um estúdio, se você não tem câmera, dá para fazer isso com o telefone, só você fazer isso com uma certa distância, usar o zoom do telefone aí entre 1,5 e 3, dependendo do tipo de câmera do telefone. Mas fazer uma foto com iluminação, se você não tiver um ring flash no consultório, que seja o flash do celular,
mas que seja o menos distorcido possível, que o paciente esteja mais parado possível e ereto possível olhando para a câmera. Não é um selfie do paciente, não é uma foto tirada ali dele na cadeira, de qualquer jeito. E, infelizmente, eu posso afirmar que essa deve ser a coisa que eu mais recebo desleixada, é a fotografia. E eu acredito que seja porque as pessoas não entendam tanto da importância dela para mim em relação a esse planejamento. Então, por favor, já fique em mente, assim, se você for fazer, e você não tem, muitas vezes, eu não tenho como fazer essa fotografia. A radiologia que vocês estão pedindo a tomo, escaneamento, ela faz fotografia, converse com eles. As radiologias que eu mando, eu tenho um pacote de fotografia que eu peço meu, tá, para planejamentos e tudo mais. Então, eles fazem ali uma sequência de fotos dos meus pacientes. Converse com a radiologia sobre essa possibilidade. Aqui, então, só para discutir exatamente isso, né? Eu consigo pegar essas referências, inclusive isso, tá? Inclusive linha média, para poder entender na hora que a gente estiver inserando uma futura prótese desse paciente. Beleza. Nisso, a gente acaba a etapa de digitalização do paciente, vamos para a etapa de planejamento. A etapa de planejamento, vocês vão fazer upload, né, e preenchimento no site com um conjunto de informações, e aí escreva o máximo de informação possível que vocês têm. Uma informação muito importante, gente, se é uma PF3 ou uma PF1, muitas vezes a gente tem que ficar voltando nesse assunto com o cliente porque não foi muito descrito. E isso vai fazer muita diferença no planejamento. Regularizar ou não regularizar o osso, como vai ser o encerramento do processo e tudo mais. E aí, na hora do planejamento, eu vou ter que jogar em um conjunto de softwares para poder chegar no resultado final. Dá para fazer com alguns softwares de grande escala, como o Studio Exoplan, até dá para fazer algumas das etapas neles. Eu prefiro trabalhar ele dentro do Blue Sky, a base dele. Depois eu jogo em outros softwares. Por quê? Porque ali eu consigo não ficar preso a regras do próprio software. Tá? E isso me dá uma liberdade maior. Então, eu planejo tudo em Blue Sky. Daqui a um tempo pode ser que isso mude, porque esses softwares principais, como o Plan Studio e Exoplan e Lemo, eles estão se adequando mais para isso, para essa possibilidade, mas eu ainda prefiro trabalhar a base disso aí dentro do Blue Sky. Dali eu vou jogar tanto o Meshmaker quanto o Materialize para começar a desenvolver esses desenhos dos guias, os contornos, os recortes, tudo isso. Então, são softwares de impressão 3D, de CAD, para só poder jogar os encaixes, conferir, tem eixos, tem alguns detalhes muito importantes ali nesse desenho que eu preciso jogar em um conjunto de softwares. Tanto que quando eu desenho, quando eu passo as informações para vocês, eu faço tudo esse vídeo dentro do próprio Blue Sky. E aqui é para mostrar para vocês um detalhe importante e que eu acabo precisando conversar sempre com o dentista sobre isso e ponderar. Vamos dizer, eu tenho que ponderar aí as possibilidades na hora que a gente está planejando. Que é o seguinte, vocês estão vendo aí, é uma base de um planejamento e vocês conseguem ver aí nessa imagem mais central que tem 4 planos. Tá? A distância entre os planos mais distantes, o plano de cima e o plano de baixo, é de 16 milímetros. Depois temos 14, depois 12 milímetros. Então, são os cenários onde eu consigo analisar qual deveria ser a altura de regularização óssea, baseado não nessa dentição atual, mas na dentição futura, para saber se eu tenho espaço protético suficiente para fazer uma PF3. E aí conseguir planejar os meus implantes. Então, esse passo aqui ele é extremamente importante. O quanto eu preciso regularizar. E o que vai determinar isso? De cara, se eu tenho espaço suficiente. Depois, questão de sorriso. Analisando foto, fazendo a medida do quanto eu precisaria tirar de osso. E por último, se vai dar um problema tirar tanto osso. Exemplo, maxila. Se eu regularizar, vai invadir seio, por exemplo? Ou eu vou acabar fazendo uma curva invertida óssea que pode gerar uma curva invertida de plano dos dentes.
Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Inferior, se essa regularização ela passa a ficar no nível abaixo da região posterior de mandíbula. Então, não teria como. Se isso está muito próximo do mentoniano e eu não consiga desenhar um guia abraçando, dando a volta. Vocês vão ver alguns casos onde eu não conseguia e eu acabei achando algumas soluções, mas nem sempre é possível. Então, a partir dessas análises é que eu vou determinar, então, a regularização óssea, o máximo possível dentro dessas referências que a gente tem. E aí eu desenho e parto para o meu planejamento dos implantes. Mas antes de falar em si do desenho, eu volto nisso no instante, vamos voltar a falar a questão do plano. Isso que eu conversei com vocês, essa imagem que eu estava citando, o plano mais superior e o plano mais inferior, eles têm uma diferença de 16 milímetros. Então, nesse caso, a gente trabalhou com os 16. Em alguns casos, a gente trabalha com 14, sabendo que eu vou ter um prejuízo do espaço protético, e 12 seria o cenário mais severo possível a se trabalhar para uma prótese. Isso já não é um espaço suficiente para fazer uma PF3, seria ideal até uma PF1, mas que a gente consegue remanejar isso de alguma forma. E aí vale ressaltar um detalhe. Essa questão dos planos e das distâncias, ela também pode ser alterada com o aumento da dimensão vertical do paciente. Eu acabei não falando disso lá na foto. Quando vocês forem digitalizar o paciente, é muito importante que você já o faça na dimensão vertical correta. Então, se o paciente tem uma perda de dimensão vertical, o ideal é que você faça um jig de escaneamento, deixando essa altura do jig, não é um jig só para desprogramação muscular, não é um jig para trazer para a relação cêntrica, é um jig para deixar a abertura de oclusão, o registro de oclusão, na altura que você avaliou, aí tudo bem com RC, com análise de planos, como foi, mas numa altura de retorno da dimensão vertical do paciente adequada. E isso é muito importante. E isso, infelizmente, também não chega em muitos casos dessa maneira. O que acaba acontecendo é que na hora que a gente está planejando e vê que não cabe, eu regularizo só 12, por exemplo, e aviso que a gente precisa fazer um aumento de dimensão vertical. E aí o dentista avalia se é possível ou não no caso. Então acaba sendo um passo para trás para depois voltar, né? Um passo para frente para depois voltar. O ideal é que você já mandasse isso na dimensão clinicamente avaliada, a dimensão vertical adequada do paciente. Até porque eu não tenho as referências suficientes para isso ali para o paciente. Então, se você mandar isso já no registro de dimensão vertical, muda completamente essa noção dos planos. Tá? Então, muitas vezes você nem precisaria tirar tanto osso. Então, valem essas ressalvas aqui. Eu vou deixar uma observação aqui também. A professora Evelyn Lacerda, ela gentilmente gravou esse vídeo para a aula que eu dei no Index, e eu vou ter a liberdade de mostrar aqui um pouquinho desse trecho. Só que eu acho que deve estar sem áudio para vocês, né? Pedro, tá aí? Alguém pode desmutar e me dizer se está passando áudio para vocês? Ou mas tá sem áudio mesmo. Calma aí. É que eu tava mutado também. Eu não sei como botar o áudio durante a apresentação. Espera só um segundo. Eu vou dar sequência. Eu não sei como fazer essa. Ah, short sound. Vamos testar agora. Oi, eu sou a Evelyn Lacerda e a Foi, pedido do Diego, Foi? nós vamos falar um pouquinho sobre a foi. osteotomia e o protocolo. Ótimo. Para Quando eu mim não penso tá, em mas. protocolo, eu penso numa prótese dento-gengival sustentada por implantes, ok? Só que quando eu penso numa prótese dento-gengival, nós precisamos ter em mente que isso é um trabalho protético.
E para que eu tenha dente gengiva, alguns critérios em termos de espaço é bastante importante. Um dente mede aproximadamente 10 milímetros. Eu preciso de mais uma barra de 3 milímetros e mais uma acrilização para segurar esse trabalho. Quando eu não tenho uma disponibilidade dessa altura, começa a aparecer muitos problemas. Ah, acho que eu cortei o final do vídeo, né? Ele deu uma travadinha no final. Oi, eu sou a Evelyn Lacerda e a pedido do Diego, nós vamos falar um pouquinho sobre a osteotomia e o protocolo. São para dente até a 10 milímetros. Parece muito simples, mas por que esse caso está tão feio assim? E por que esse caso está tão horroroso assim? Porque em muitas situações, aquela reabsorção da maxila, ela não foi tão considerável e a gente precisa sim fazer uma osteotomia para obtenção do espaço protético. E como a gente vai fazer isso? Ninguém melhor do que Diego Zimmermann. E a Evelyn foi uma fofa gravando isso, e essa conversa ela é importante exatamente porque são detalhes ali que são cruciais para o planejamento, né? Esse exemplo aqui, essa foto, é de um caso onde eu não tinha que me preocupar, então, com área de transição, porque tudo que eu estou vendo ali é acima, né? Então, a partir do momento que eu recebo a foto, essa foto está me mostrando que eu não tenho, não, a minha preocupação não vai ser a área de transição do lábio, que eu só tenho que me preocupar com o espaço protético suficiente. E isso é um paciente que foi considerado clinicamente uma dimensão vertical que estava estável, tá? A gente vai falar sobre o caso dele mais para frente. E aí tem uma observação muito legal que o Mário fez num caso dele e eu pedi, ele gravou para essa aula também. A previsibilidade da regularização óssea com guia 3.1, para mim, é um dos pontos mais importantes. É muito impactante, porque queria lembrar para vocês que eu, como periodontista, eu brigo por 1 milímetro de osso. Então, se você pegar esses dados que a Evelyn apresentou, né, a gente usa de lembrar que a gente precisa do espaço para a prótese, né, mas, poxa, eu não quero gastar osso demais. Então, o conceito, para mim, continua sendo o mesmo, que é o conceito de respeito às estruturas biológicas. E com o guia 3.1 eu consigo fazer isso de uma forma muito melhor. Isso é real, ele questiona sempre muito isso, tipo, quanto tirar, cuidado, ele pondera sempre muito isso. Por isso é muito importante eu ter essas informações, essas referências, para não sair tirando osso também loucamente no planejamento. O exemplo aqui da direita, inclusive, é um caso onde, se eu tirasse tudo, eu invadiria o seio. Se eu tirasse os 16 milímetros, eu invadiria o seio. Então, foi trabalhado num plano menor do que 16 milímetros nesse cenário e tentado um ajuste protético para isso. Então, quando eu pego essas informações, aí a partir desse cenário, eu considero a regularização, eu desenho um guia de base, e aí, só lembrando, esse é o padrão, que como vocês vão ver clinicamente alguns instantes, esse é o padrão que eu tento sempre desenhar. Perdão. Nem sempre eu consigo fazer dessa maneira. E tentar mostrar por que isso para vocês. Mas vamos lá. Eu tento fazer a base e o encaixe que apoia em dentes. A gente vê aí um cenário onde eu tinha um conjunto de dentes, confiei mais nos caninos e desenhei um guia com apoio em caninos e a base. Então, a gente vê tanto o guia de base quanto de apoio no dente. O desenho do guia de base ele é sempre a parte mais complexa, porque ele precisa ter uma resistência mínima e é muito difícil isso. Infelizmente, se fosse mais viável trabalhar com sinterização laser e o que tivesse metal nessa base, seria mais interessante. A gente vê alguns casos lá fora utilizando, mas também teria desvantagens em outros detalhes. A questão é que
a gente está trabalhando aí com reforço nos guias para resistir o máximo possível, mas ele é frágil, essa base é frágil. Mesmo com todos os cuidados, todas as mudanças que a gente fez para os guias 3 em 1, é muito pouco espaço que eu tenho para gerar esse guia. Então tem que tomar muito cuidado todo o seu manuseio. Mas aí é a sequência que vocês estão vendo. O guia de base, o guia de apoio em dente, ele indica a regularização óssea e serve para apoio do nosso guia de fresagem. Beleza. E aí a gente vai para a manufatura. A manufatura, ela tem muitos detalhes importantes em cima dela. Exemplo, tá? Eu tenho recebido pedidos agora de fora do país, por exemplo, de guia 3 em 1. E é um problema, porque nacional, a gente faz alguns planejamentos que a gente só gera o STL para os dentistas para fazer. Mas em casos de 3 em 1, se torna mais delicado, porque o processo de manufatura desses guias mais complexos, ele é muito difícil e muito sujeito a erros. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem uma padronização, a gente tem feito, isso levou anos de testes, de impressão e tudo mais, para que isso fosse impresso da melhor forma possível. Tá? E o que a gente tem feito é buscar um máximo de qualidade em relação a esses guias. Talvez existam umas mudanças, tá? A gente está trabalhando aí algumas possibilidades, então talvez venham a ter umas pequenas mudanças, sempre com o objetivo de garantir a melhor qualidade possível na impressão de cada detalhe ali que vocês estão fazendo. Mas o que a gente já faz hoje é uma evolução muito de todo o processo, seja do guia quanto da prótese, né? Da prótese, eu acho que quem já faz com a gente há mais tempo viu as mudanças e eu aviso que tem mais mudanças chegando por aí, tá? Não vou perder muito tempo com as tecnologias de impressão, só lembrando, né? Existem várias técnicas, várias formas de imprimir. A gente trabalha a gente tem diferentes tecnologias disponíveis dentro do Planning para poder gerar esses guias e estamos renovando, estamos atualizando todo o material. Antes de passar para essa parte da cirurgia, o que tem as maiores mudanças? A gente tem avaliado muito sobre as próprias resinas do guia e padrões da impressão para que ela resista da melhor forma possível, mas ainda assim é muito difícil, já que é sujeito a muita força durante a fresagem. A gente não percebe isso, mas o estresse é muito grande. Então, a gente tem melhorado bastante, tem tentado, feito mais alguns testes aí de mudanças e esperando chegada também, né, de alguns materiais de fora do país para trabalhar com eles. E sobre a prótese, né, quem já trabalhou ali, fez os guias talvez há mais tempo com a gente, sabe que as primeiras próteses elas eram mais frágeis. Hoje em dia a gente trabalha com duas possibilidades mais resistentes, que são a prótese fresada, caracterizada, mas ela fresada, e a prótese impressa numa resina com reforço, que tem gerado uma qualidade maior ali dos protocolos que a gente tem feito. E está em fase de testes agora com a gente, uma resina específica para isso. A gente trouxe lá dos Estados Unidos algumas resinas e está para trazer agora mais uma novidade que também é solar, para ver se isso vai ser cada vez melhor nessa captura e nessa qualidade do protocolo que vocês estão utilizando. Hoje em dia, é uma resina que está nos Estados Unidos agora, tem sido trabalhada como material definitivo para protocolo. Então, a gente está tentando aí ver a viabilidade disso. Lembrando que o nosso foco não vai ser como definitivo, vai ser apenas como um provisório. A ideia é de durar aí 3 meses de duração, que a gente já tem feito com o próprio BioCrown, a resina que a gente trabalha já tem tido bons resultados aí em 3 meses, ou a fresada também tem dado bons resultados. Mas, se ficar mais tempo, ela quebra. E essa é a realidade. As primeiras resinas que a gente usava quebravam muito, muito fáceis. As novas estão durando mais tempo, mas depende muito do caso clínico. Eu posso dizer com tranquilidade que eu já quebrei muitos, muitos, muitos nesses anos todos, mas a maioria durou no meu período de osteointegração, então já me deixa bem tranquilo. Desde que eu comecei a trabalhar com reforço, eu não tive nenhum problema durante o período aí desses 3 meses.
Eu posso ter que conferir isso, mas eu acho que eu não tive nenhum caso antes de 3 meses fraturando. Eu já tive várias vezes, mas não com as novas resinas e com os novos métodos de captura, os cuidados na captura. A gente tem trabalhado tanto o jateamento dos pilares, a utilização de um primer no pilar, porque se vocês forem ver, o ponto de fratura normalmente é no pilar. Outra questão é a utilização do rebase da MicroTech. É como se fosse uma resina flow com uma base de metaclato próxima da resina de impressão. Ela tem ajudado, tá? Mas até os casos com resina flow, a gente tem conseguido manter mais tempo. Mas atualmente eu trabalho preparando o pilar, utilizando um primer e utilizando o rebase da MicroTech para me ajudar nessa captura, no reforço ali na carga imediata. E aí vamos para a cirurgia em si. Vou partir logo para os casos clínicos, para a gente poder arredondar, fechar isso aqui para tirar as dúvidas. E vai funcionar para praticamente todos os kits guiados que existirem, então sempre vai ser desenhado para o kit que você trabalha. Então, vou começar por um exemplo com o Ralph. Ralph foi meu aluno, hoje em dia é professor da minha equipe. Ele fez todos os passos com muito cuidado dessa paciente, uma paciente em falência dentária. Ele fez o planejamento de prótese superior e inferior dessa paciente. A gente vê aqui a montagem. Ele me informou para trabalhar para os caninos, moldou exatamente, né? Que estava fazendo todas as etapas. Ele moldou o que me dava mais certeza ali do contorno também. Então, nisso, eu falei para ele deixar os caninos de escola. E aí vem uma observação também, gente. Pedro, você pode me informar só a hora, por favor? Ou alguém? Eu tô sem relógio, sem celular, sem nada aqui comigo. Mas vamos lá, enquanto isso. É uma cirurgia que precisa de um retalho muito mais amplo, então muitas vezes se fala sobre a cirurgia ser menos invasiva, mas ela acaba sendo mais invasiva em alguns aspectos, porque o seu retalho é mais amplo para poder adaptar isso de forma adequada, poder enxergar tudo. Eu peço para o dentista localizar o mentoniano nessa cirurgia, para poder afastar, para adaptar tudo de forma adequada. Então, foi o que foi conversado com ele nesse caso. Guia apoiado em dente, feita a fixação. Reparem que está sem pino de fixação da direita, porque eu não consegui uma posição melhor para colocar o pino que não fosse onde está a raiz do canino. Então, eu combinei com eles de botar só 2 pinos, e aí só botar o terceiro depois que fizer essa extração. Pronto, feita a extração, ele colocou o terceiro pino. Hoje em dia eu mudo mais essa angulação e tento buscar pelo menos os 3 pinos antes da remoção do apoio e das extrações. Feito isso, ele partiu para a regularização óssea, regularizou, então, o nível ósseo como planejado, sempre com uma referência da vestibular desse guia, e o guia encaixando, guia de implante, guia de fresagem, encaixando no nosso guia de base. Então, esses slots vão adaptar, e aí feita a sequência de fresagens, foi utilizado o sistema da DERG para esse caso, 4 implantes trilobulares foram adaptados, assim como foi planejado, foi executado, mini pilar em todo mundo, e ele decidiu moldar, já que estava tudo preparado a parte laboratorial, entregou aí dentro de alguns dias uma prótese para ela, capturada ainda sem barra, mas só capturada em laboratório. Esse caso também trabalhado com o mesmo conceito, junto ao professor Augusto Bessa, foi feito a regularização. Se estiver tocando algum áudio, vocês me avisem, tá? Porque não toca para mim, eu posso tirar aí o som, porque talvez, às vezes eu esqueço de tirar. Fiz o planejamento junto a ele do guia. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. Para mostrar uma observação para vocês. Ah, passou. Reparem que o guia tem um afastamento da estrutura óssea.
Isso é uma problemática que eu falo sobre o tempo, né? Quando eu desenhava isso inicialmente, eu fazia regularização e desenhava o guia. E aí os guias não entravam. Por quê? Porque eu preciso pensar sempre no eixo do dente que vai ser o apoio. Então, na hora que eu desenho, eu tenho que considerar esse eixo. E aí, os dentes que tinham desse caso fizeram com que o guia tivesse que ficar muito afastado, senão ele não entraria na boca do paciente. Então, aí o guia com todas as compensações, a parte de fresagem, e aí ele fez a mesma coisa, ó, retalho amplo, apoio dentário, fixação do guia, regularização desse guia com peso, regulação desse osso, perdão, com peso, ele optou por fazer a ressecção daquele segmento depois, remover essas raízes. Reparem, essa imagem da esquerda é que a regularização foi feita baseada na vestibular do guia e não da parte palatina. Só um segundo, gente. Beleza. De volta. Reparem que a palatina ela está mais elevada. Muitas vezes eu vou precisar fazer isso para dar resistência para esse guia. Então, a vestibular é o ponto de referência e não a palatina para a regularização desse osso. Feita a regularização, ele encaixou o guia de fresagem, fez a fresagem, se nesse caso foi utilizado o sistema Axis da PGM, todos os implantes em posição como foi planejado, os mini pilares, e ele capturou a prótese do paciente nesses mini pilares. Agora eu vou mostrar alguns casos com a prótese também. Esse caso, por exemplo, ainda era um dos casos iniciais ali do planning. A gente já tinha feito vários casos internos, né? Eu mesmo operado, meus alunos, e aí comecei a pegar casos com alguns amigos, e um deles foi o professor César Aktuk para executar esse caso, junto à Gabi, a esposa dele. Então, fiz um planejamento da posição dos implantes, baseado no iniciamento, na estrutura óssea, e desenhei o formato dos guias. Eu, olhando agora para ele, vejo que eu devia ter feito mais slots de encaixe, mas eu mostro isso para vocês em algumas imagens. Então, aqui a estrutura inicial, o apoio, então, apoiado em dente, ver como está bem adaptado no dente, o guia foi bem fixado. Regularização óssea, ele fez com broca inicialmente, depois regularizou com fresa. E aqui, apesar de a cirurgia ter sido um sucesso, eu, olhando hoje em dia para esse caso, eu vejo que ter feito só 2 slots ali anteriores não era o suficiente. Hoje em dia eu faço com pelo menos 4 slots de adaptação na vestibular. Mas na época ali foi como eu tinha desenhado, mas conseguiu fresar, ficou exatamente como tinha sido planejado. E só explicando por que isso é um problema. Porque na hora que você vai fresar esses mais posteriores, pode ter uma deflexão do guia, né, e até fratura dele. Então, hoje em dia, eu sempre coloco um slot a mais ali para fazer essa fresagem. Aqui foi impresso nas resinas mais antigas, uma caracterização simples que foi tentada ali para adaptar e feita a captura de forma imediata ali da cirurgia. Logo depois, o professor Mário Grosman solicitou, né, para fazer um caso desse também, e é bem interessante, na verdade, a história toda, que esse paciente fez, sei lá, foi um dos primeiros casos, foi o primeiro caso de protocolo de especialização que o Mário fez no Rio de Janeiro, sei lá, 20 anos, não lembro quanto tempo tem, e aí ia fazer o inferior, e é muito legal que ele fica comentando até sobre o caso, que ele considera do passado, novo, é bem legal a conversa sobre esse caso, mas a ideia, de novo, a mesma, né? Planejamento da posição dos implantes, planejamento dos guias em si, como ficaria a posição desses implantes e o desenho dos guias, e aí ele partiu para a cirurgia. Como combinado, os caninos eram os guias de confiança, os pontos de confiança, então ele fez o retalho completo, as extrações de todos os elementos que estavam falidos ali e deixou só os caninos.
Feita a regularização, também foi optado pela regularização com peso, o peso da CV Dentos que a gente usou nesse caso, para regularizar. E aí, um guia de fresagem, né, adaptando nesse guia de base. Ele, já que era uma cirurgia completamente aberta, ele decidiu finalizar essa inserção à mão livre, já que era um implante de nível ósseo, mini pilar em todo mundo, e a captura da prótese. A minha dica nessa imagem da direita, galera, é que vocês não façam a captura dos 4 ao mesmo tempo. Por quê? Na hora que você vai capturar, existem diferenças de ângulos, tá? Por mais paralelo que você tente deixar, os eixos vão ser um pouquinho distintos. Então, certo, o ideal seria vocês capturarem pelo menos de 2 em 2, tá? Para evitar que você tenha que abrir tanto a prótese para que adapte esse encaixe. A gente já manda aberto e aí vocês fazem pequenos ajustes ali. Mas a minha recomendação é que vocês capturem 2, normalmente os 2 da frente, sem estar encaixado o pilar provisório dos de trás. Depois tira, coloca o pilar de um lado, captura, coloca o pilar do outro, captura. É a minha recomendação para esses cenários. E aí a prótese capturada, alguns meses depois, como estava. Aqui é um vídeo, está muito rápido, vou deixar vocês meio tontos, mas é o vídeo dessa cirurgia. Fixando, tira o apoio, vem para a regularização com peso. Presagem dos implantes, instalação dos mesmos. Tinha dado já, né, o torque máximo, ele descer na catraca, e aí a captura da prótese. Nesse caso, usando resina flow. E aí, como foi finalizado esse caso, foi feita uma nova prótese para superior dele, e aí o protocolo inferior finalizado. Esse caso realizado dentro do nosso curso avançado, né, de implantodontia do planning com o Inero, trabalha esses casos complexos, era uma paciente que necessitava de uma regularização do rebordo, mas eu não tinha dente para apoiar, então eu acabei tendo que fazer um desenho a partir da prótese dela. Eu criei um guia de fixação, de marcação dos pinos de fixação. Então, a linha oclusão, a gente fez os furos. Então, esse guia só serviu para isso, para poder fazer esses 3 furos, testamos se os pinos estavam entrando. Beleza, remove aquele guia, vem com um segundo guia. Agora, esse guia tem que adaptar ao leito ósseo até eu conseguir encaixar os 3 pinos. Encaixei, regularizo o osso. Então, o que foi planejado de regularizar e como ficou regularizado esse osso. Aí vem um outro guia, esclarecendo, tá? Onde estão essas 2 alças, não dava para regularizar, então tirou o guia, a mão livre, você finaliza essa regularização. Vem com outro guia, encaixa de novo, tenta acertar os pinos de fixação. Acertou? Fresagem. 4 implantes em posição, mini pilar em todo mundo, e ainda fiz um outro guia de abraçar a prótese. Foi o primeiro guia que abraçava a prótese fresada. Então foi um ensaio aí do que a gente estava fazendo, os primeiros casinhos disso. É a prótese capturada ali para o paciente. Também, esse caso também realizado, nosso curso avançado, onde precisava regularizar também caso de falência dentária múltipla, e aí eu não tinha como abraçar o guia, já que tinha dente para tudo quanto é lado. Hoje em dia até tem uma solução diferente para isso, mas eu criei um guia de apoio dentário apenas na marcação do osso. Vocês conseguem ver a marcação do pino de fixação no osso depois de ter movido o guia. Encaixe do guia de regularização, marcação do osso, recorte com a serra, remoção do guia para poder finalizar esse corte
osso removido para essa regularização, e agora o guia de fresagem, também encaixando até acertar os 3 pinos de fixação, fresagem desses implantes, instalação dos implantes, 4 implantes upcut nessa mandíbula, e a prótese capturada também. Esse foi um caso que a prótese quebrou na hora que começou a cirurgia, derrubaram, quebraram a prótese, teve que ser impresso correndo, caracterizado correndo, mas deu tudo certo, conseguiu finalizar aí. Para maxila, são casos bem mais difíceis da gente desenhar o guia, porque muitas vezes o escaneamento ou até mesmo a moldagem, Quebraram, escaneamento principal. perdão, quebraram não, quebrei, né? Fui eu mesmo. Desculpa aí. Esses casos de maxila, eles são muito mais difíceis, muito mais difíceis. Quando eu vejo que é maxila, eu já começo a pensar como que eu vou desenhar esse negócio. Por quê? No inferior, eu considero simplesmente que se abrir o retalho, tem bastante osso para todo lado ali para você apoiar. Na maxila, esse jogo é diferente. Eu tenho que sempre considerar que você não vai descolar o palato inteiro do paciente. Então, é muito mais difícil o desenho e o projeto de seguir como um todo. Mas, o que a gente tem feito são algumas possibilidades como essa, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu crio um guia que vai apoiar nos dentes, você vai fazer a marcação dos pinos de fixação, e esse mesmo guia serve para você marcar o osso onde você vai regularizar. E aí você pode fazer isso desde o início com o retalho aberto, ou, ainda com o retalho fechado, faz os furos dos pinos de fixação, abre o retalho, volta com o guia e marca essa regularização óssea. Depois que terminou de regularizar, a gente vem com outro guia. Esse guia vai ter um pouco de apoio em palato, mas a importância dos pinos de fixação. Encaixamos os pinos de fixação em posição, pronto. Posso fazer as fresagens. Feitas as fresagens, 4 implantes em posição, mini pilar angulado, se for um caso onde já tinha sido planejado que os 4 teriam mini pilares angulados, e a captura da prótese desse paciente ali. Outro caso de necessidade de regularização óssea, mais uma vez, apoio em dente, guia de base, extrações, regularização óssea com peso, guia de fresagem dos implantes, sequência de fresagem, nesse caso foi utilizando o sistema Easy Guide da Neodent, instalação dos implantes, mini pilar em todo mundo. Aqui a gente já tinha jateado o pilar e feito uma camada de resina para melhor aderência, melhor adaptação. Encaixamos o guia de captura de prótese abraçando essa prótese fresada e aí a prótese capturada no local. Esse mesmo paciente depois fizemos no curso de atualização em planta digital a maxila. Então ele tinha feito lá as extrações, feito uma prótese total e aí recebi esse caso dessa maneira. Considerei o nível de regularização óssea, criei um guia, como eu falei para vocês, o mesmo guia é para fixação, mas também para regularização óssea. O guia em posição, nesse caso, foi feito com retalho aberto, então apoiou o guia em oclusão, a gente já botou o pino e marcou a regularização óssea. Esses são os 2 alunos que executaram esse caso. Aqui, reparem, eu fiz janelas dessa regularização para que depois a mão livre conseguisse se encontrar, porque não dava para fazer esse guia de recorte completo ali devido à posição até dos pinos. Feito isso de forma adequada, vem com outro guia que busca esses pinos de fixação e aí consegue fazer as fresagens. Mais uma vez, utilizando o sistema Easy Guide da Neodent. A sequência do que foi planejado. Aí, na hora, tentei dar uma caracterizada. Infelizmente, esse caso não deu para fazer toda a sequência de caracterização lá no Plane, então eu sentei para fazer e aí não ficou lá tão bonitinho, mas dá para dar uma enganada para o paciente ali voltar a sorrir. Beleza? Pedrão, não sei se quer parar a gravação para as perguntas ou se deixa ainda rodando. Então, fica aí o Então seu critério.
deixar rodando. Agradecer, né, a disponibilidade, obrigado. Agradecer, deixa eu aparecer na câmera também, né? Fica bonitinho. Agradecer o pessoal que está aí até agora, tá? Chegou mais gente aí durante, né? Deixa eu dar alguns abraços aqui. O Adenir, pô, Adenir, tomara que tenha dado tudo certo aí com a chuva. O Vitor me mostrou os vídeos, uma enchente terrível lá perto do consultório dele. Carlinha, Cris, o Wilson colou aí também. Se eu esqueci alguém aqui, eu peço desculpas. Mas, novamente, agradecer. Diego, obrigado pela disponibilidade. Sei que você, inclusive, está saindo daí direto com outro compromisso. Agradecer vocês todos e, novamente, isso aqui é um presente para agradecer a parceria de vocês, agradecer a confiança que vocês têm no nosso trabalho. Tá? Pode contar conosco. E em breve a gente vai organizar outros eventos e outros encontros bacanas aí para que a gente possa trocar. Obrigado, obrigado a todo mundo. Diego, você gravou por aí? Porque eu gravei por aqui, eu acho também. Faço ideia, cara. Depois você dá uma olhadinha só. Porque a Quer, minha eu quer abrir gravei as depois. perguntas? Ou para a gravação? Pode parar.